Horário oficial, horário Brasília. oficial de Brasília. A gente vai começando aqui com o Felipe. E início agradecer a todos e principalmente ao Felipe Matuzzi, que na verdade é um parceiro e um amigo que eu criei aí na fisioterapia e que a gente vai estreitando os laços em prol de um bem comum para a fisioterapia, de um pensamento, de um raciocínio bem junto, bem próximo, de tentar disseminar conteúdo a quanto mais pessoas possíveis, porque acreditamos que quanto mais pessoas com conhecimentos diferenciados, mais pacientes vão ser beneficiados e aí a qualidade de vida das pessoas, da população, vem crescendo. Então, Felipe, agradeço a você. Acredito que é o primeiro evento aí, primeiro momento online que você participa com tanta gente ao vivo e que para mim é um prazer enorme poder estar propiciando isso, proporcionando isso e ter você aqui como amigo e como parceiro nesse momento é uma satisfação muito grande. Tudo bem, só tenho a agradecer aí, Randy, pelo toda a dedicação aí. Bom, acho que a primeira coisa, assim, é que a gente quer falar para as pessoas que estão interessadas, né, em ouvir. Porque eu tenho, assim, muitos afazeres mesmo. Tenho tido, assim, semanas super complexas aí, que estamos na véspera do CIOST, né, que é esse congresso de osteopatia aí da Escola de Madrid. E eu tenho uma atuação nesse congresso assim muito presente, né? Eu sou um dos presidentes, na verdade, eu sou presidente do comitê científico do congresso. Todos os trabalhos que são enviados passam por mim, eu analiso todos. Orientei várias teses de DO agora, né? Nós estamos fazendo recorde de apresentação de defesas, né? Vão ser 15 defesas. Hoje tivemos a aprovação final, então, assim, depois dessa live eu vou orientar ainda os alunos de DO. Então, assim, realmente é uma, é uma correria louca, mas eu tenho aprendido a organizar bem a agenda para poder trabalhar isso de uma maneira legal. Né? As pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, como é que você faz esse tanto de coisa? O primeiro passo, assim, eu não assisto Game of Thrones, então isso já me sobra um bocado de tempo, né? Então, nos Somos domingos à noite, dois. domingo à noite eu posso estar fazendo coisas assim, enfim. Então, a ideia dessa live ser fechada é por isso, né, para realmente ter pessoas que estão interessadas em saber um pouco disso. A gente fica feliz aí que está com, né, um número enorme de pessoas que confiam um pouco aí no nosso trabalho, né, Randy? Acho que você faz um trabalho bacana em prol da fisioterapia, da osteopatia, juntando essas pessoas todas. Eu trabalhei muito tempo na fisioterapia, fui professor universitário durante muito tempo, fui coordenador de curso. Né? Eu trabalhei em faculdade privada e fui concursado da Universidade de Brasília, que quer dizer, a federal. Do seu estado é a federal. Da área de terapias manuais. Então, assim, é um orgulho que eu carrego nisso. E depois de um certo tempo eu vi que não era muito me agradável e acabei me dedicando só à osteopatia, né, e só a estudar essas coisas relacionadas a isso, né. Então, a ideia é vir trazer, assim, um pouco dessa bagagem, um pouco dessa experiência, né, clínica, né, e misturar um pouco com essa coisa científica, porque é o meu viés de trabalho. Eu não consigo pensar em coisas assim fora Ótimo. muito do racional científico. Então, tem coisas que podem até dar certo em consultório, né? Mas que a gente tem que ter sempre um fio crítico aí para se perguntar assim, será que o que eu fiz é que gerou o resultado? Ou atendi uma expectativa da pessoa? Qual foi o resultado fisiológico do que eu promovi para ela? Né?
eu sou meio chato com isso aí. Então, eu sempre faço meus alunos assim, olha, sempre duvide. Sempre duvide. Não seja chato, mas sempre duvide. Claro, não precisa ser a pessoa que incomoda a aula. Você tem que ser aquela pessoa que recebe informação e fica assim, vamos ver, né? Vamos ver se é isso, vamos pôr em prática. Inclusive as coisas que eu vou falar, tá? Inclusive as coisas que eu vou falar. É importante que você tenha essa ideia, essa noção também, tá? Então, assim, eu venho de um histórico grande de trabalho com sistema nervoso autônomo, que eu me apaixonei por ele realmente estudando, por incrível que pareça, um mestrado em educação física, olha só. Eu fiz um mestrado em educação física, cara. E lá a gente estava muito com fisiologia do exercício. E eu não sabia que aquilo tinha a ver com o sistema nervoso autônomo. E ali que a coisa começou. Olha que engraçado, né? A gente pensa em sistema nervoso autônomo, assim, que é da fisioterapia, não pensa muito em exercício com ele, né? E depois eu fui fazer essa conexão muito tempo depois apenas. E aí, realmente, né, entrei na formação em osteopatia, tive um professor espanhol que me deu aula de sistema nervoso autônomo, e que ele deu, assim, eu não sei, na minha cabeça a coisa fez assim, ó, tem uns momentos na vida, não sei se aconteceu com algum de vocês já, mas tem alguns momentos na vida que alguns segundos mudam a tua vida para sempre, assim, né? Não sei se já aconteceu com vocês, que aconteceu, se manifesta aí, enfim. E não necessariamente é encontrar o seu cônjuge, né, a pessoa amada, ou o nascimento de um filho. Isso muda mesmo, mas eu estou dizendo alguma coisa assim. E realmente foi um estalo assim que a coisa fez e que eu passei a entender aquilo de uma maneira assim, um divisor de águas, isso mesmo, Márcia, assim. E, e foi uma coisa maravilhosa. E eu lembro que eu sofri tanto, rapaz, sofri, cara. Vou contar até coisa meio pessoal aqui para vocês, ainda bem que o grupo é fechado. Cara, eu tive essa aula, assim, eu saí assim, da aula, o pessoal falou, poxa, vamos tomar um negócio ali, cara. Quem faz Código Madrid sabe como é as aulas, né? Faz o curso. Aí você sai, você toma um negocinho, conversa com a galera. Não, fui direto lá pro Lar Luterano onde eu tava, cara. Fiquei chorando a noite inteira. Olha só, cara. Quanto aquilo bateu, gerou uma transformação meio maluca, assim. E aí a coisa começou a, começou a rodar, comecei a entender melhor, comecei a estudar. E aí nisso, né, um curso importantíssimo que eu fiz foi o curso do Paulo também, do TISM, e recomendo que façam também, né? E, e aí a coisa foi tamanha que eu resolvi fazer o meu DO em sistema nervoso autônomo. Vou contar um pouquinho da minha história, porque às vezes muitos não conhecem. Vem esse cara falar disso. Eu fiz o meu DO, né, sobre sistema nervoso autônomo, com a orientação do François, inclusive, né, que é o diretor da Escola de Madrid do Mundo. Eu tive esse privilégio. Então, ele me orientou, fiz meu DO, né, relacionado ao sistema nervoso autônomo, estudei variabilidade de frequência cardíaca, uma das medidas que verifica isso. E depois ingressei no doutorado. Aí, no doutorado, eu aprofundei ainda mais os estudos em cima disso. Eu fiz um doutorado dentro da cardiologia, na área da fisioterapia, e basicamente era disfunção autonômica, que era o patinho feio ali, né? Quer dizer, todo mundo do exercício e eu da manipulação. É uma coisa muito maluca isso. Então, ingressando nessas coisas assim, e aí eu acabei dentro de um grupo que fala muito de exercício, que fala muito sobre alimentação. A gente fala com pessoas que têm o sistema nervoso autônomo ferrado, que é um cardiopata, por exemplo, né? Então eu comecei a ver o quanto o sistema nervoso autônomo ele influencia na saúde das pessoas de maneira geral, desde problemas gravíssimos, como uma cardiopatia, por exemplo, né? E eu comecei a estudar por que os caras ficam cardiopatas. É que tá.
Então, assim, num conceito de tratamento em que você queira promover saúde, não curar doença, você tem que entender por que o cara fica assim. E aí eu fui começando a ver que um mecanismo semelhante a esse cara é um mecanismo semelhante de quem fica obeso, é um mecanismo semelhante de quem fica diabético, é um mecanismo semelhante de quem tem doença crônico-degenerativa, é um mecanismo semelhante de quem tem dor crônica, né? E aí a poliestima é defesa em foz, obrigado, Poli. Então, assim, então existe muita coisa em comum dentro disso. Eu fui estudando e vendo, e eu verifiquei que uma das linhas que conecta essa coisa toda é o sistema nervoso autônomo. É o sistema nervoso autônomo. E são as falhas dele ao longo do tempo, né? Então ele começa a ter falhas por conta ou dele mesmo, né? Ou começa a ter falhas por conta dos nossos mau hábitos, está relacionado, e aí você começa a entender onde que esse mau hábito começa a atuar, e você começa a entender um pouco, né, das variáveis corporais associadas a ele, né? Então, a gente tem comentado com vocês, eu comecei, eu coloquei um vídeo inofensivo lá sobre reserva autonômica, né? Que eu não sei se a maioria das pessoas entende o que significa ter uma reserva autonômica. E pelo jeito, acho que não, porque todo mundo começou a visualizar, a compartilhar, começou a entender um pouco mais, né? E foi uma coisa interessante, as pessoas indo perguntar. Então, eu acho que assim, o primeiro entendimento sobre isso é que o sistema nervoso autônomo ele tem uma importância de pegar a energia que eu tenho e disponibilizar ao sistema. Então, quer dizer, todo substrato energético que eu tenho, né, ele é armazenado e retirado via metabolismo, que está intimamente ligado com o sistema nervoso autônomo, tá? Insulina, glucagon, tá? É o sistema cardiovascular, essa coisa toda. Mas veja, quem determina se isso vai ser gasto ou não, quem manda nesse cara que retira da reserva energética é o sistema autônomo. Isso é uma coisa que traz a ele, tem um áudio muito alto vazando. Pedir para vocês colocar no mudo, assim, para a gente poder ir falando e não Eu tô vendo aí, se vazar, eu vou tá? cortando aqui. Isso. Uma televisãozinha aí ligada na Globo. Muito bem, acho que já foi. Maravilha, galera. Então, aí, retomando aqui, então, o que acontece? O sistema nervoso autonômico, ele vai determinar para onde vai o meu gasto de energia. Ou quando eu devo gastar essa energia e quando eu devo repor. Que aí são os dois grandes braços do sistema nervoso autônomo, os mais conhecidos, que é o simpático e o parasimpático, né? Então, basicamente, se eu preciso gastar energia, e normalmente essa energia eu gasto quando eu estou num estado de simpaticotonia, ou seja, simpático entra, eu preciso gastar essa energia, tá? O simpático está relacionado àquela história de luta ou fuga, tá? Ou você gasta energia para brigar por alguma coisa ou para fugir de alguma coisa. Não tem jeito. Você acorda de manhã para lutar pelo seu pão do dia a dia. Ou você acorda para brigar com o teu marido, tá roncando. Dá uma pancada nele, qualquer coisa assim, tá? Então essa fonte energética que fica guardada no corpo, ela é recrutada pelo sistema nervoso autônomo, né? Ao mesmo tempo em que essa reserva, em determinado momento, ela precisa ser refeita. Então, tem um momento em que eu tenho que ter um braço do sistema que fale assim, pare de gastar energia. Reponha a energia agora.
Normalmente, essa reposição energética ela está relacionada à entrada do parasimpático. Então, isso é um conceito, assim, básico. Básico. Então, quando você começa a ter, por exemplo, gastos excessivos, você precisa ter reposição excessiva. Simples assim. Tá? Então, assim, a gente sempre brinca, né? Quando eu era jovem, eu ia lá pro carnaval, pulava o carnaval um monte. Um dia eu tava zerado. Depois dos 30 e pouco, era o contrário. Você pula um dia de carnaval, precisa de 4 para se recuperar. Tá? Quem já tem umas barbinhas brancas que nem eu sabe o que eu tô falando, né? Então, na verdade, o que acontece? Você não tem tanta reserva a mais. É isso que acontece. Você precisa repor muito mais do que gastar. Então, isso é o que a gente falava das reservas autônomas, que seria a capacidade que você tem de entrar com o sistema nervoso simpático para retirar essa energia. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Sim. Legal. Deixa eu olhar para a carinha de todo mundo. Assim. É, legal. Aqui fica metade só da tela aí, ó. Legal, galera. Muito bom. Olha a Paula ali. A Cris, ó. Aí, Cris. Grande Gelson. Ângelo Raposo. Beleza, cara. Que satisfação ter vocês aqui. Muito Felipe, bom. Aos deixa pouquinhos, eu, todo deixa eu mundo. jogar fogo aí no processo. Deixa A lá, gente, vem. Pinga. a gente tem uma profissão que é extremamente musculoesquelética, né? Que é aquela coisa do fisioterapeuta pensar em dor musculoesquelética, do fisioterapeuta tratar dor musculoesquelética. Cara, para ti, assim, como é que você consegue deixar claro, assim, quais são os argumentos que você consegue dar para o fisioterapeuta dizer, ó, cara, ou você entende o sistema nervoso autônomo, ou você não vai tratar a dor musculoesquelética do seu paciente, ou você não vai tratar seu paciente. Como é que você faz essa conexão para poder desmistificar essa necessidade de entender o corpo tão completamente assim, né, de forma tão íntegra, para o fisioterapeuta que tem aquela cabeça bem estrutural? Por exemplo, eu conheço alguns colegas que iniciaram o curso de osteopatia em outra escola e que depois do módulo dito estrutural, eles não continuaram, porque tipo, eles estavam num patamar assim, triplicaram a capacidade terapêutica, mas acharam que não iria conseguir mais, não ia ter condição não tinha lógica estudar aquilo, porque a formação era muito pesada. E o que é que você tem a dizer, assim, já para o pessoal que está no começo, no primeiro, segundo ano de osteopatia, ou para o próprio fisioterapeuta que tem essa formação? Qual é a necessidade dele para isso? Me diz. E só avisando, tá? Sala bloqueada, sem participantes. Quem não entrou até Ó, agora já era. aí. Muito bem. Vamos fazer valer, né? Para 100 pessoas aí. Cara, essa é uma pergunta que é fácil e um pouco complicada ao mesmo tempo de responder, assim. Tá? Ela é fácil no sentido, assim, de que se você achar que o mundo ainda se resume a fortalecer e alongar alguém, você vai sofrer um bocado ainda, né? Então, assim, se achar que o problema das dores das pessoas são inflamação, que você tem que colocar um gelo e um ultrassom, isso é um problema, né? Acho que assim, o gelo e ultrassons têm assim funções importantes em termos de reabilitação, mas o fisioterapeuta ele começou a ter assim uma, uma entrada maior na saúde das pessoas. Ele deixou de ser aquele cara assim, por exemplo, que só tem um cotovelo que não estica, ele vai esticar esse cotovelo de novo. Esticar esse cotovelo de novo, ele tem que pôr calor, tem que mobilizar e entender um pouco dessa mecânica. Mas não, ele agora está atuando com pessoas que têm parada respiratória lá o pessoal da emergência do hospital. Ele é aquele cara que está na UTI pediátrica. Vai lá para aquele cara da UTI pediátrica lá e fala que é isso aí só.
Aqui em Brasília, por exemplo, não se admitem fisioterapeutas sem especialidade e sem estar inscrito no registro deles nas UTIs lá. Não entra. Não pode. Então, assim, cada vez mais a profissão tá ficando assim. Então, não tem como nós entendermos assim que o sistema músculo-esquelético ele está sozinho no mundo, sabe? É até engraçado porque a gente estuda uma anatomia dos músculos e esquece a fáscia. A gente estuda a coluna e não tem as vísceras. É uma coisa assim que beira o absurdo, né? Então, assim, quando eu entrei no curso de fisioterapia, falaram assim, você vai ser especialista do movimento. Eu falei, pô, beleza, eu vou estudar desde o ombro ao movimento peristáltico. Cadê? Não tinha. Eu ficava assim, gente, a pessoa gira o tronco aqui, esses órgãos aqui dentro não estão mexendo. Eu me questionava isso, eu tinha, sei lá, 19 anos de idade. E depois foram, né? Você entra na faculdade, aquela empolgação toda. E depois que eu fui entender que era muito mais do que isso mesmo, né? E a osteopatia começou a trazer um pouco disso, né? Então, assim, se você hoje já está muito na moda em você ter sucesso, em você ter isso, em você ter aquilo, e você faz as técnicas assim, que dá certo, as pessoas chegam no seu consultório e tal. Mas, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta chegar no consultório lá e você ultrassom, alonga e, né? Eu dei aula recentemente, né? Aqui em Brasília, meus alunos estão aí, eu, eu ganhei um isquiotibial lá que tinha 45 graus de amplitude com uma técnica no crânio. E ele chegou em 90. Quem teve essa aula comigo aqui, ó, levanta a mão aí, que eu mexo aqui no crânio e melhorou lá o isquiotibial. Cadê? Quem é que teve aula comigo? Ó, cara, Cíntia já gritou aqui. então assim, é, é, é uma coisa assim que beira o absurdo, que ninguém explica isso na faculdade e tudo mais. Então, na verdade, assim, a faculdade vai te dar a titulação, vai te dar o básico, só que assim, você precisa aprofundar. Só que agora tem o seguinte também, Randy, ó. Sim. Tem gente que se acomoda com o bom, né, cara? Isso é com a palavra dos coaches aí. O bom é inimigo do ótimo, é verdade. Então, assim, eu poderia parar de estudar agora e atender razoavelmente bem. Mas você acha? Não é o que move a gente, cara. O que move a gente é outra coisa. O que move a gente é querer crescer, querer entender mais, querer, sabe, ajudar ainda mais as pessoas. Então, assim, esse fisioterapeuta que acha que fez um modo estrutural, está sabendo muita coisa, ele precisa rever os conceitos dele, que está só começando. Está só começando mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. E ainda vou mais adiante. A pessoa que faz a formação de osteopatia está só começando também. Aí depois que faz a formação de osteopatia, vai lá fazer o DO dela. E digo mais, vai lá fazer um mestrado, vai lá fazer um doutorado, vai aprofundar esse conhecimento aí. Vai aprofundar. Aí, tá vendo? Eu fiz tudo isso aí. Tô aqui hoje falando. Por quê? Porque você ganha fisiologia. Eu acho que o grande segredo é esse. Nós estudamos pouca fisiologia e eu admiro muito os fisioterapeutas da cardio, da UTI e da pneu. Por quê? Porque eles dão aula de fisiologia em cada atendimento, que às vezes falha no da ortopedia, por exemplo. Então eu admiro muito esses caras e por conta desses caras que eu acabei estudando mais fisiologia e agregando meu arsenal terapêutico osteopático. Osteopatia fala-se muito de anatomia, anatomia, anatomia. Eu vou na minha aula e falo, osteopatia tem que saber fisiologia, não dá anatomia mais. Então a perspectiva que a gente quer passar para essas pessoas é que assim, existe um mundo muito grande aí fora. Existe um mundo muito grande aí fora. Então os fisioterapeutas não podem estar
assim, presos nas condições musculoesqueléticas. E o sistema nervoso autônomo, ele tem uma regulação importantíssima com o sistema nervoso, com o sistema musculoesquelético. Isso é anatômico. Eu não sei se vocês lembram, mas assim, você tem lá na medula, por exemplo, o corno anterior e posterior da medula. Quem lembra disso aí? Não lembra? Corno anterior e posterior? Sim. Corno anterior da medula, ele é eferente e corno posterior aferente. Então, chega informação para um lado, sai informação do outro, por exemplo. Tá? Só que as informações, quando chegam lá, ela tem um sistema paralelo que faz conexão ali ao sistema somático. O sistema somático, entenda-se músculo esquelético, voluntário, que você sente, que você se movimenta. Mas ele é influenciado pelo sistema nervoso autonômico do braço simpático. Eu vou compartilhar a tela aqui, Randy. Vamos ver se sai para todo mundo aí. Pode ficar Eu à fiz uns vontade. esqueminhas aqui, ó. Vamos ver se sai aí, galera. É esse esqueminha aí que a turma vai ter depois, é? Ah, não sei. Vamos ver se eles estão legais comigo. Vamos lá, aqui, ó. Ó, esse aqui eu estudando, ó. Ó, o maluco, ó. Opa, volta aqui. Ó, é um pouquinho da... Eu ia falar da aula. Ah, aqui, ó. Vamos ver. Entrou aqui. Não, cadê? Aí, entrou. Aí. Eu gosto de fazer uns desenhinhos assim, sabe? Opa. Voltou. Pronto. Dá para ver aí o desenho da medula? Ah, sim. Muito bem. Olha só que interessante. Aí. Deixa eu ver aqui se eu aumento isso. Ah, legal. Pronto. Bem devagarinho. Aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Eu tenho a medula e essa linha vermelha aqui, tá vendo o número 1 aqui, ó? Ó. Esse aqui, ó, é o corno anterior, o neurônio eferente, motor, ó. Ele vem aqui, sai pela raiz anterior e por um nervo espinhal vai gerar uma função muscular qualquer, abdução, movimento que você quiser aí, tá? Muito bem. Só que o que acontece? Chegando nesse corno anterior aqui, ó, eu vou ter três, na verdade, possibilidades, tá, de estímulo chegando. Olha que interessante. Eu tenho, por exemplo, a chegada do nervo sensitivo aqui, que, por exemplo, pode dar um arco reflexo, aquela história que você toca a mão em algo quente e você tira a mão. Isso aí é o que você já aprendeu lá, tranquilo, na faculdade. Só que existe uma coisa que regula o tônus do músculo. Olha só. Esse aqui que eu desenho amarelinho aqui, ó, é a cadeia laterovertebral simpática. Tá? A cadeia laterovertebral simpática, ela faz conexão com o sistema somático. Tá lá no livro de anatomia, a maioria de vocês sabe. Aqui, ó, dois ramos. Um ramo que a gente chama branco, um ramo que chama cinzento, um leva, outro traz. Tá? O que acontece? Se você tiver um problema do sistema nervoso autônomo simpático, isso só é do simpático, olha o que acontece. Ele vem e manda uma informação para o corno posterior da medula. Olha lá. E existe uma paradinha chamada interneurônio. Ó. Ele ativa de sindicar, que faz uma sinapse, ó. Ele ativa o corno anterior e a informação vai junto com a informação do sistema somático, influenciando o tônus e o movimento do nosso paciente. Sabia disso? Olha aí que legal. Ou seja, você pode estar fazendo um movimento com padrão, etc., né? O mais famosinho que está na moda é o tal da cinesia escapular. Conhece a cinesia escapular?
Vai lá, faz, mede, a escápula tá assim, tem que ter ativação mais desse, mais daquele. Tem uma parada assim? Pois é, já se parou para se perguntar por que aquele padrão de movimento tá errado? Olha lá. Aí, ó. Você tem outros problemas no corpo. Você não pode achar que o problema é só músculo-esquelético. Ele tem outro sistema paralelo aí que influencia ele. Olha que interessante. Eu vou mais além. Eu vou mais além. Olha lá. Aqui, ó, eu coloquei, ó, um problema vindo do dessa bolsinha amarela aqui, ó, que é a cadeia laterovertebral simpática, tá? Ele, que a gente fala de anatomia, ele é considerado o segundo neurônio do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele vai ter um primeiro e um segundo neurônio para a informação sair, digamos, do sistema nervoso e chegar no órgão efetor, tá? Alguma coisa assim. Então você tem uma sinapse feita nesse tronquinho aqui, ó. Então esse texto que está em cima explica um pouco disso, tá? Isso que eu estou falando, esse texto aí, tá? Essa minha letra, esse meu rabisco, que mais que vocês entendam. Mas eu fiz com muito carinho o rabisco, tá? Esse, esse, essa pontinha aqui, pessoal, olha só, é a haste lateral da substância cinzenta da medula. Eu tentei até pôr em cinza aqui, ó. Esse aqui tem um bando de neurônio ali. Esse neurônio, ele manda informação até esse de cá, que faz uma sinapse e vai para um órgão efetor. Por exemplo, o seu nervoso simpático acelera o coração, aí o coração acelera. Tá? Se você inibe o envio disso, o coração vai diminuindo. Ok. Então, o que, que acontece? Tá? Toda vez que você tem algo indo para o órgão devolve uma informação. Então, quando ele devolve a informação, ela passa por aqui. Ela passa por aqui, meu amigo, ele influencia o teu sistema nervoso ou o teu sistema musculoesquelético. E a coisa que eu descobri, aí que tá jogado, ó, e pouca gente fala disso. Isso aqui que é o que você tem que prestar atenção, que talvez vá, é o que vale de informação dessa live, talvez. Ó. É um momento importante. Veja, o que acontece, pessoal, o que eu descobri, tá? Normalmente as pessoas falam isso aqui, ó, de uma dor referida. Por exemplo, a do coração que faz doer o braço. Vocês estão me vendo também, o meu rosto ou não? Então, tá? Para saber se eu me mostro aqui ou não. Tá vendo, Randy? Sim, tudo As certo. pessoas me veem aqui, né, no cantinho, né? Sim. Tá. Então, você tem um problema cardíaco, ó. Aqui, ó. BO aqui, ó. Ó que bonito. Ó. Aqui, ela corre pelo braço. Então, isso é uma dor referida. Essa dor referida, ela tem relação com o sistema nervoso simpático. Mas, o que eu fui descobrindo ao longo aí desses anos de estudo, pasme você, é que isto influencia os padrões de movimento. Não influencia só a dor referida. Ou seja, as pessoas começam a ter disfunções do sistema esquelético por conta de falhas nesse mecanismo. Estão compreendendo ou não? Olha Sim. que maluquice. Ou seja, vamos continuar com o exemplo do coração. Tá? Então, assim, ó, o coração ele tem uma inervação muito ampla. Então, parte dos nervos que saem e vão para o coração, eles também fazem parte de várias inervações do sistema esquelético. Tá? Como, por exemplo, tá? Músculos, vamos dizer assim, que estabilizam a clavícula. Tá? Por exemplo, um subclávio.
por exemplo, um deltoide anterior, por exemplo, escalenos, por exemplo, primeira costela, enfim, vamos voltar para a ombro aí, tá? Então, o que que acontece? Se a pessoa tem algum problema na região que corresponde a esse nervo, ele vai ter um movimento daquela área sendo afetado. Ó, um exemplo típico para vocês é a galera do CrossFit. Ó lá, Randy gosta. Ó, o que acontece no CrossFit? A O Jane não professor tá aqui não, a Jane. não chegou a internet nela ainda lá, tadinho. Ganhou um bullying. Ó, veja, eu não estou falando mal, não é isso. Mas olha só o que acontece. Eu nem sou praticante, mas as pessoas me falam assim: os professores trabalham padrão de movimento lá, legal. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, cara, eu vou fazer uma barra, aí um braço meu vai muito melhor que o outro parece que é meio bobo. Tem coisa assim, Randy, lá? A Só galera tem. reclama de umas coisas assim, o cara vai fazer agachamento, parece que uma perna não. Parece que não movimenta direito em relação à outra. A gente aproveita para ganhar cliente também, né? É tipo isso. Aí o que acontece? Nesse caso, por exemplo, você fica repetindo tanto o estímulo que às vezes você consegue ir arrumar, tá? Mas o que está acontecendo nesse caso? Ó a minha figurinha lá. Você está tendo um movimento errôneo influenciado pelo sistema nervoso simpático. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar que o sistema nervoso simpático influencia padrões do movimento? Eu, eu quase não ouço ninguém falar sobre isso. Eu ouço falar do simpático, assim, em relação à fisiologia do exercício, as emoções, né? A pessoa fica estressada, tal, entra em PCL, entra em aquelas coisas da medicina germânica lá, tal, legal. Tudo aquilo faz parte de um contexto da função autonômica, tá? Mas esse, por exemplo, talvez seja um pulo do gato para iniciar a importância do sistema nervoso autônomo para o fisioterapeuta. Então, olha que interessante. Às vezes a pessoa tem um movimento disfuncional do ombro. Então, voltando. A pessoa tem um problema no sistema autônomo e tem um movimento disfuncional do ombro porque o sistema autônomo influencia no movimento do ombro, ok? Aqui foi. Aí o que acontece? Esta pessoa que tem esse movimento errado, ela passa a fazer qualquer movimento repetitivo e começa a gerar dor no ombro. Ou essa pessoa tem uma queda e sofre um trauma. Olha aí, Randy, até coçou a cabeça, né, filho? Tá pensando, né? Olha lá. Então veja o que acontece com essas pessoas. Olha que interessante. Quando você vai no fisioterapeuta convencional, ele identifica as musculaturas hipotônicas como fracas e manda o cara fortalecer. Rotadores, pá, beleza. Quando o cara vai num fisioterapeuta que trabalha com padrões de movimento, o fisioterapeuta identifica o padrão de movimento errado e dá o estímulo para ele corrigir aquele padrão de movimento. Arruma a escápula, faz assim, faz assado, né? Ok. Quando ele vai no osteopata, o que o osteopata faz? Trata as disfunções musculoesqueléticas. A clavícula está presa, vou lá e a clavícula. A escápula está assim, vou lá na escápula, faço isso nela. Aí o cara que fez o estrutural, né? Entendeu? É o cara que fez o curso inteiro. Aí ele vai e verifica a relação de um órgão, pá, tal, não sei o quê. Beleza.
Só que acontece que muitas vezes o problema está no contexto da função autonômica. É além disso, você vê, ó, eu fui desde o cara mais simplesinho lá, com menos experiência, está começando a vida de tratamento, até o cara com bastante experiência, que vai ver o crânio, vai ver a relação da cintura escapular, vai ver a relação de uma víscera. A galera do padrão do movimento, a galera do fortalecimento, alongamento, não importa. Olha aí. E aí o que eu comecei a descobrir é que eu preciso entender esse cara no contexto da função autonômica dele. Olha aí. Imagina, por exemplo, que essa pessoa ela tem uma falha autonômica associada. Então, essa falha autonômica associada, ela de fato pode ser simplesmente uma disfunção biomecânica do movimento da face cardíaca. E aí, você tratando isso com osteopatia vai resolver. Né? Ele pode ser, por exemplo, um trauma da primeira costela. Tá? Mas o sistema musculoesquelético raramente falha por ele mesmo. Raramente ele falha por ele mesmo. Tá? Raramente, mesmo nos casos de trauma. É ensinado muito pra gente assim, teve trauma, aí você sabe que é ali o começo. Não, não é não. Porque antes do trauma, teve alguma falha dessa. Teve alguma falha autonômica. Essa falha autonômica, ela pode vir por diversos motivos. E aí é que está a complexidade do assunto. Veja, já são 9h43. E eu, assim, eu sinto que eu estou beirando o começo da introdução da introdução. Então, assim, quer dizer, né? Então, assim, eu estou tentando dar o máximo de coisas assim para que vocês tenham alguma noção mais adequada, né? Pelo menos sai com alguma coisa daqui assim querendo estudar mais, sabe? Nossa, cara, eu vou começar a ler a respeito, eu vou começar a me interagir mais, né? Vou cobrar do Felipe mais uns videozinhos para explicar mais coisa, enfim. Apesar da correria, eu adoro discutir esse negócio aqui. Então, assim, a pergunta que sempre vai ficar agora é o seguinte: os padrões de movimentação, eles estão tendo relações com o sistema nervoso simpático ou não? Eu estou só começando com o sistema simpático.